A conversão de Saulo, um judeu furioso perseguidor dos cristãos. A Bíblia relata a história desse homem no livro de Atos, capítulo 9, versículo de 1 a 19, que vamos ler. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, e os conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu então Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista. E levantando-se, foi batizado. Então vemos aqui Saulo, este homem, a caminho de Damasco, partiu de Jerusalém, perseguindo os crentes, mas no caminho para Damasco ele tem um encontro pessoal com o próprio Senhor Jesus Cristo. E é nesse momento que ele tem a sua vida totalmente transformada. Tudo aquilo que ele acreditava caiu por terra. Ele agora, de perseguidor, passa a ser o homem mais perseguido do mundo. Primeiro nós vemos esse homem respirando ameaças contra os cristãos. Um homem furioso, indignado, procurando de todas as formas destruir aqueles crentes. Ele assolava a igreja, entrando nas casas. Vemos aqui como o zelo religioso pode levar o homem a praticar tantos males em nome de Deus. A história nos mostra quantas atrocidades os homens já fizeram, e muitas das vezes em nome do próprio Deus, perseguindo cristãos, os encerrando em prisões, matando-os, queimando em fogueiras, por buscarem conhecer ao Senhor Jesus Cristo. Saulo agora, nós vimos que de perseguidor ele passa a ser perseguido. Primeiramente, o Senhor Jesus Cristo vem até ele e faz uma pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Cristo foi até ele para salvá-lo. Oh, que alegria para esse homem! Paulo jamais esqueceu daquela voz e aquela luz poderosa o derrubou ele de seu orgulho, derrubou ele do seu engano e da sua falsa religião sem Cristo, para tornar ele um verdadeiro soldado de Cristo. Paulo depois pôde dizer em uma de suas cartas a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15,
Esta é uma mensagem, é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo, após receber a indagação do Senhor Jesus Cristo, ele pergunta: quem é, Senhor? E recebe aquela resposta: eu sou Jesus, aquele a quem Saulo outrora perseguia. Então é nesse momento em que Saulo cai aos pés do Senhor Jesus Cristo e o recebe como seu salvador pessoal. Ele crê e é salvo naquele momento. E ele viu que Jesus Cristo, ele é a verdade, ele é o caminho e ele é a vida. Paulo, ele perseguia a Deus, ele não perseguia a homens. As suas tradições e as formalidades de sua religião não podiam jamais salvá-lo. E ele pôde receber do Senhor Jesus Cristo esta advertência no versículo 5. Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. É o momento quando o Evangelho confronta o pecador e mostra quem ele é e que ele precisa de um Salvador. Como sofre um homem neste mundo até encontrar o Senhor Jesus no caminho entre o seu nascimento até a sua morte física. Mas nós vemos a maravilhosa transformação que ocorre na vida de Saulo. Após ele se converter ao Senhor Jesus Cristo, ele tem sua vida transformada. E é o que ocorre na vida de todos aqueles que se achegam a Deus por meio de Cristo. Tem a sua vida transformada como que da água para o vinho. Paulo agora está orando. Foi a primeira coisa que ele fez após a sua conversão. Quando alguém crê em Cristo como seu Salvador, ele passa a ter comunhão com Deus. Ele não tem mais medo de Deus porque os seus pecados foram todos perdoados e purificados no sangue de Cristo, conforme nós lemos em 1 João, capítulo 1, versículo 7. Agora, ele não persegue mais ninguém, pelo contrário, a sua nova natureza o torna manso, pacífico, humilde e totalmente dependente do Senhor. Ele é um vaso escolhido, conforme nós lemos no versículo 15. Um vaso eleito para levar agora a mensagem do Evangelho às outras nações, às outras pessoas, e também para sofrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E ele é cheio do Espírito Santo, conforme vemos no versículo 17. O Senhor deseja que todos nós sejamos cheios do Espírito Santo. Paulo, depois de salvo, foi chamado de irmão Saulo. Agora em Cristo ele tornou-se uma nova criatura, um querido irmão em Cristo, pois passou a pertencer à mesma família espiritual. Podemos concluir que Saulo, ele era muito zeloso no judaísmo, mas ele perseguia o seu próprio Salvador, Cristo, aquele que veio para morrer por ele. Talvez você que me escuta seja como Saulo, zeloso pela tua religião, pela tua denominação, pelos dogmas e doutrinas que você está seguindo. Mas isso não passa de um zelo sem entendimento. Se creres em Cristo como teu Salvador pessoal, ele te abrirá os olhos para compreender toda a sua palavra, e assim poderás experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Creia no Senhor Jesus Cristo e seja salvo, perdoado de todos os seus pecados.